Glória a Deus. Começa agora a transmissão do canal Areopagita Cristã. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe cada um nessa transmissão. É a primeira transmissão em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer o culto de oração e de louvor. Já peço ajuda a minha esposa Janeide. Cadê tu, mulher? Em nome de Jesus, para ela trazer a Bíblia branca, porque a gente vai louvar o Senhor, não é? Nessa transmissão. Que Deus abençoe, né, cada um que esteja aqui, porque o Senhor é bom e a sua justiça permanece para sempre. Pega a Bíblia branca, mulher! Até agora tem nenhum espectador. Em nome do Senhor Jesus. Vou deixar aqui, né, no livro de Jeremias. Nós vamos pregar hoje sobre Jeremias. Deixa eu abrir aqui capítulo 18. No nome do Senhor. Né? Essa Bíblia aqui é nova. Estou com medo de rasgar. A Bíblia branca para louvar o Zindarpa. O vaso do oleiro, em nome do Senhor Jesus. Que é o livro de Jeremias. Nós vamos trazer a palavra hoje. Amém. E o primeiro louvor, não é? A gente vai abrir. O primeiro louvor será o primeiro. Em nome do Senhor Jesus, da harpa cristã. Né? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, não é? Chegou a primeira pessoa, acho que é minha esposa, está acompanhando aqui. Chegou a primeira pessoa, acho que é minha esposa, está acompanhando aqui. Chegou a primeira pessoa, acho que é minha esposa, está acompanhando aqui. Chegou a primeira pessoa, acho que é minha esposa. Glória a Deus. Primeiro hino da harpa cristã, chuva de graça, né? Para quem está vendo agora, em nome do Senhor Jesus. Aí, ó, Jane, a paz do Senhor, irmã. Deus abençoe sua vida, a vida do seu esposo. Ô, glória. Primeiro like, em nome do Senhor Jesus. Irmão, a gente vai ficar aqui até quando Deus permitir. Vai que o arrebatamento é hoje, né? A Bíblia diz que temos que estar preparados como se o Senhor voltasse amanhã. Não é assim? Vamos louvar o hino da harpa cristã, número 1, no nome do Senhor Jesus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes
chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-me virtude e valor, dando os teus dons preciosos, o santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Logo mais nós iremos trazer a palavra do Senhor, né? Nós temos somente uma pessoa aqui acompanhando, a minha esposa. Que Deus abençoe a vida espiritual dela, porque o Senhor tem promessa na vida dela, né? Todo crente, ele tem promessa. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar mais e mais a vida de todo cristão, não é? Que todo aquele que crê, né? O milagre virá, né? No tempo de Deus, na hora do Senhor. Vamos louvar o número 3, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que se quiser, né, se comunicar, pedir oração, estamos aqui, eu e minha esposa, já abrindo esse ministério diante de Deus, né? Porque o ministério não é só uma placa de igreja, o ministério não é só, aleluia, subir no púlpito. O ministério é ministério de oração, né? E ministério de intercessão também, né? Em nome do Senhor Jesus. Temos aqui 3 espectadores. Um é Jane André, o outro é Jane André e o terceiro é Jane André. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O 3, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, plena paz e santo gozo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim.
Meu Jesus foi para a glória, também o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Se mundo não deseja bondoso Salvador, não sabendo agradecer teu grande amor, eu, porém, estou gozando favor da tua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra e será a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória, glória a Deus. A gente cantou o hino Chuva de Graça. Está chovendo aqui em Natal, em nome do Senhor Jesus. E a bênção, né? Chuva. Mas muitas pessoas constroem suas casas, né, em Ribeirinho, constroem suas casas perto de lugares que vai causar enchentes, né? E a palavra de Deus fala sobre isso. Quando vem o vento forte ou a chuva, para quem constrói sua casa, né, em ribeirinhos ou em lugares que pode haver desabamento, a pessoa não vigiou e construiu sua casa ali, né, porque o terreno era de graça, ou foi posse, ou o terreno era barato. Aí comprou, não vigiou, aí veio ou o vento forte ou a chuva e aconteceu um desastre, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, na vida do crente, né, em nome do Senhor Jesus, que não tem sabedoria, ele vai construir sua casa de todo jeito e a sua vida, uma hora, pode desabar, né? A sua vida, uma hora, pode vir até a perder a sua vida, né? Ainda nem perder os bens materiais, perder dinheiro ou perder alguém que a pessoa ama, né? Mas perder, né, em nome do Senhor Jesus, a sua alma, né? Pode se acidentar, né? Como muitos se acidentaram, veio, né, em nome do Senhor Jesus, aquele terremoto ali na Venezuela. Ali foi geral, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, né? E o Senhor tem misericórdia daquele povo também, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas aquele que constrói, né, sua casa no ponto alto, né? Não no ponto baixo, onde vai alagar tudo e a casa vai se embora, como aconteceu com uma colega da gente ali no trabalho. Ela, não sei se mora de aluguel ou é a casa dela mesmo, veio a água e a água subiu a mais de 1,5 metro, mais de 1 metro, se eu não me engano, e foi embora todos os móveis, né?
parece que ficou só a geladeira, mas vai testar. Mas com o tempo vai queimar, porque não é? Material elétrico é daquele jeito. Em nome do Senhor Jesus. E já que está só a minha esposa, né, queria convidar ela para louvar. Né, em nome do Senhor Jesus, ela vai vir louvar um hino aqui. Em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor, igreja! Sem emojis, tá? Sem emojis. Sem carinha. Porque emojis, todo desenho que tem boca e olhos, infelizmente, tem uma transmissão errada aí, né? Os cantos de doutrina todos falam e eu acredito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ela tá só espirrando. Veio aqui falar aqui. Só Jesus na causa. Né? Mas ela vai para a cama de novo. E eu vou louvar aqui o hino número 7, em nome do Senhor Jesus. No hino número 7, Cristo cura assim, é para Jane e André, que está nos acompanhando aqui. Né? Deus abençoe a vida dela. Glória! Glória! Dá glória a Deus, igreja! Glória a Deus. É o 7, capítulo. Manda para Joana. Sim, vamos lá. É o 7, em nome do Senhor Jesus. Né? Para a gente louvar aqui. Logo após a gente, logo depois de alguns louvores, a gente vai trazer a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos, no nome de Cristo Jesus. É a nossa primeira transmissão, então é transmissão teste, né? Então, a gente está aprendendo ainda. Glória a Deus. Estamos brincando aqui até, né? A gente vai melhorar o cenário, né? E Deus vai abençoar, em nome de Cristo Jesus. Vamos construir a nossa casa sob a rocha que é Cristo, porque as coisas desse mundo já passou, né? Em nome do Senhor Jesus. É o número 7, no nome do Senhor Jesus, número 7. Glória a Deus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, e Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nas almas é bem segura, puta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim,
Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Vamos primeiro ler aqui em Jeremias, em nome do Senhor Jesus, capítulo 18, em nome do Senhor, né? Nossa primeira transmissão, misericórdia, hoje é 23, se eu não me engano, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, a irmã Jane André está aqui se comunicando. Olha a irmãzinha aqui falando, ó. Tá acordada, hein? Essa aqui, ó. Que está enfermo, através desse louvor, receba a saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmã. Da glória a Deus, igreja. Ô, glória. É verdade, o Senhor cura, né? Inclusive, nós vamos dar testemunho, alguns testemunhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse canal, né? E, inclusive, curas milagrosas. Algumas que eu ouvi, algumas que eu vi, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Jeremias 18, em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 18 de Jeremias, diz assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino, em nome do Senhor Jesus Cristo. O hino 104. Inclusive eu recebi esse hino, né? Recebi esse hino ali em sonho. Não que eu escrevi esse hino, mas recebi através do Espírito Santo para eu louvar esse hino. Eu não conhecia. Aí eu fui até o YouTube, né? E vi esse hino e gostei. E é um hino para o coração daqueles que estão chegando agora no Evangelho, né? Como eu mesmo, vou fazer 5 anos, tenho 5 anos no Evangelho do Senhor. Quando eu voltei para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor falou grandemente através desse louvor também, né? No Senhor Jesus. O hino 104 da harpa cristã. Glória a Deus. Ei Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror,
de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda clamar, ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com seus anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura para salvar. Com amor. Glória a Deus, dá glória a Deus, igreja. Bora, igreja, dá glória a Deus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Não é falando não, é escrevendo. Oh, glória. Glória a Deus. Acho que vou louvar mais um hino. Se a igreja dizer amém, eu louvo mais um hino. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Cadê aí? Cadê? Ah, tá aqui. Olha, Jane André 7. Tá atenta, a irmã não tá dormindo. Glória a Deus, dormiu muito. Né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida da família dela, dos pais dela, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a mãe também. Ô, glória! Ô, glória, Jesus. O pessoal tá tudo dormindo da casa dela, né? Estão nadando lá na sala, estão nadando lá, caiu um bocado de água lá. Uma delas lá, Joana tá branca do joelho para baixo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E os ratos subiram pro telhado. Os ratos subiram pro telhado, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E o sogro tá boiando a cama dele lá. Em nome do Senhor Jesus. Tá boiando tudo lá. Se tá nem aí, ele sabe que vai vir aqui, vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro, se ele vier para cá, vai gastar dinheiro, né? Em nome do Senhor Jesus, mas em nome do Senhor Jesus, família de crente é assim mesmo. Família de crente é todo mundo liso. Paga o dízimo, o resto paga o cachorro quente. Jeremias capítulo 18, em nome do Senhor Jesus.
Aqui é a palavra do Senhor, deixando a brincadeira de lado, né? Jeremias capítulo 18. Vou ler de novo aqui em nome do Senhor Jesus, bem rápido. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo uma unção aqui da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é uma unção pura, né? E é maravilhoso para quem quer conhecer o mundo espiritual, tem que conhecer a palavra de Deus com jejum e oração, que Deus vai lhe mostrar. Aqui é a palavra do Senhor, a gente sabe que no tempo de Jeremias, Israel andava desgarrado, né? Israel, Judá, andava desgarrado, longe do Senhor, né? E no tempo de Jeremias era muita perseguição, Jeremias foi preso várias vezes, só porque falava o que Deus mandava, né? Em nome do Senhor Jesus. Jeremias foi aprisionado, né? Foi esbofeteado, foi preso com grilhões. E a única comida que ele tinha era um pedaço de pão por dia, né? Só para manter ele vivo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus guardou ele, né? Guardou ele de todas essas perseguições. Foi o homem mais perseguido da história, né? Nos dias do próprio Jeremias, foi ele mesmo que foi o mais perseguido. E, por incrível que pareça, veio o inimigo de Israel para proteger Jeremias, como diz a palavra do Senhor, que Nabucodonosor deu ordens para que Jeremias fosse solto, logo quando o imperador da Babilônia invadiu Israel. Olha só como Deus faz, né? Os da casa aprisionaram Jeremias só porque ele falava a verdade, né? E veio um de fora, o inimigo da casa, soltar Jeremias. Assim como Deus falou, né, ao profeta, a gente traz para os dias de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos certas verdades, em qualquer lugar, até mesmo na igreja, na nossa casa, a maioria das pessoas vão ser contra você, né? A maioria das pessoas vão chamar você de louco só porque você falou a verdade. Ou só porque Deus usou você na palavra da verdade, no nome do Senhor Jesus Cristo. No dia de Jeremias era assim e hoje não mudou nada, porque em todo lugar, todas as pessoas que falam a verdade, né, que a base da verdade é sempre Jesus Cristo, né, nunca é ciência, nunca é religião, nunca é partido político, jamais. Toda vez que a gente fala a verdade, sempre é baseado no Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente abre a boca ou quer viver como Jesus quer, nós somos chamados de loucos, né? Muitas vezes a gente se entristece, porém, se prestarmos atenção, nós praticamos nenhuma loucura, mas por causa do espírito farisaico que já existia no tempo de Jeremias, né? Por causa desse espírito, somos perseguidos sem fazer nada, né? E Jeremias foi o que mais, né, foi perseguido no tempo dele, ele e o escrivão dele, né? A gente lê nas passagens de Jeremias que foi ele e o escrivão dele, um dos mais perseguidos.
falsos profetas apareceram, né, para falar contra ele, né, para chamar ele de endemoniado, de tudo que não presta, a gente sabe disso, que naquele tempo já falava, né? E nessa palavra aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus dando esperança, né, para o choro de Jeremias. Porque a palavra do Senhor diz assim, manda ele descer à casa do oleiro, manda ele, né, ir até a casa do oleiro, ele vai, chega lá, né, e ele vê o oleiro trabalhando a sua obra, fazendo o vaso, e o vaso se desmancha na mão do oleiro, né, e o oleiro insiste nele, né, insiste no vaso, e o vaso, se brincar, transborda de novo, até o oleiro conseguir, né, ou seja, requer tempo ali na vida de qualquer pessoa, uma mudança, não é de uma hora para outra, como muitos querem, né, ou a gente mesmo quer na vida de quem chega, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, na igreja, na vida das pessoas que chegam próximo a gente, né? A gente quer uma mudança na vida da pessoa, até pela alegria mesmo de ver o outro mudado, de ver o outro melhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a gente tem uma certa pressa, né? A gente quer jogar tudo pro ar, ele não quer nada, ou eu mesmo não quero nada, e joga tudo pro ar, mas o Senhor, em nome de Cristo Jesus, ele é diferente, né? Deus, ele é paciente, a gente não é, né? Somente aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é paciente. Um dos dons, né, do Espírito Santo, né, que é a paciência, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus, ele mostra a Jeremias ali, o oleiro insistindo na obra, não é? Com toda a atenção naquele vaso quebrado, né, naquele vaso que não está servindo para nada. Mas os olhos do olheiro estão sobre o vaso, que não serve para nada, no nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes vê você, né, vê eu mesmo, vê um mendigo na rua. A gente julga ele, né? Olha, não serve para nada, nessa chuva tá todo sujo, todo melequento, né? Mas Deus olha lá do céu e diz: se ele crer, ele vai ver a glória. Olha só. Aqui em Jeremias, Deus mostrando ao profeta, né, quando ele desceu, ele viu todo esse trabalho, em nome de Cristo Jesus, ele viu toda a dedicação de Deus somente para esse vaso. Deus, ele trabalha com os olhos atentos na vida da pessoa, sobre a pessoa. Aqui nessa passagem, o oleiro não estava olhando de lado, né, até porque naquele tempo não tinha celular, não tinha. Com certeza o oleiro não era casado, glória, brincadeiras à parte. Não tinha afazeres, não vinha mensagem de rede social, WhatsApp, essas coisas. Ele simbolizava o próprio Deus, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele simbolizava o próprio Deus que tem prazer em se ocupar para refazer um vaso novo. Olha só como Deus é nas nossas vidas, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi assim na minha vida, foi assim na vida de Janeide, a minha esposa. Ele foi assim, né, na vida de todos aqueles que hoje têm certo temor. Talvez não muito temor, porque talvez levam uma vida, né, leviana, não sei. Mas Deus, ele, como Deus tem tocado, né, a vida de algumas pessoas, dizendo, as pessoas abrem a boca e dizem: Deus, isso era para ter me levado, era para ter me matado, de que eu tá passando por essas coisas hoje, né? E Deus lá do céu não tirando o olho da pessoa, porque se a pessoa morrer com rancor,
né, com ódio, ou não completa a vida da pessoa espiritualmente, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser varão perfeito para herdar o reino de Deus, né? Ou seja, não devemos nem dever aos homens e nem a Deus, como? Pedindo perdão toda hora. Pedindo perdão ao próximo, perdão a Deus, principalmente a Deus, porque todo ser humano é falho, e eu sou o primeiro a falhar, eu falho com todos, né? Mas o Senhor toda vez me dá consciência, logo após o erro. Creio que com todo cristão é assim. Deus, ele chega com as suas mãos de olheiro, né? Deus, ó, você está errado. Vá se deitar com a sua esposa. Vá dormir, né? Não vá para o sofá, não vá para o quintal. Não vá dormir com a gata. Misericórdia. Não vá, não saia de casa. Vai e peça perdão. Se ela não perdoar, ou se ele, né, o esposo, não perdoar, aí o problema é dele, a mágoa ficou só com ele, e você foi liberado do seu erro totalmente. Aqui do mesmo jeito o Senhor, né, ele trabalha na vida da pessoa. Muitos querem, Senhor, me mata, como diz o profeta Elias, falando para Deus matar ele, porque não aguentava mais tanta perseguição, Deus tinha que tirar a vida dele, não é? Praticamente, Elias fazendo igual a Saul, mandando o companheiro dele matar ele, e ele não quis fazer, ele se matou sozinho, né? Mas Deus, ele sabe a hora que a gente deve partir desse mundo, porque seria fácil demais. Estou na dificuldade, Deus me mata. Deus não vai fazer, né? Porém, eu creio que todo ser humano é assim. Todo ser humano é um pouco covarde, principalmente quando falta a oração, quando falta a busca do Senhor, né? Quando falta comunhão com Deus, né? Uma palavra perdida hoje nas igrejas é comunhão com Deus, né? Comunhão com o próximo é muito fácil. Vou para a igreja e volto para casa. A comunhão hoje é assim, né? Ninguém pergunta como vai a vida daquela pessoa que todo mundo sabe que está passando necessidade, não é? Em nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele sabe da vida da gente, ele sabe quando estamos preparados. Como diz a própria palavra, né, nós nós estamos, que Deus ele sabe que se a gente vai para o céu ou para o inferno. Então ele não vai matar a gente quando ele sabe que morrendo a pessoa vai para outro lugar, né? Para aquele lugar tenebroso. Mas o pior é que muitas vezes quando a gente pede, né, a morte vai vir porque de tanta gente pedir. Como aconteceu com uma mulher. A mulher ela queria jejuar e todo mundo falando para ela que até no jejum tem que ter regra. Ela queria jejuar para ver a glória de Deus. Ela jejuou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Não queria comer nada, continuou. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, passou mal. Continuou jejuando. Passou vários dias, né? Se eu não me engano, foi 15 dias ou foi 20 dias, querendo ver a glória de Deus. Ela morreu. Praticamente ela se suicidou porque ela queria obrigar a Deus, com jejum, a ver a glória de Deus. Segundo o testemunho, ela não está no céu, porque ela não deixou o oleiro trabalhar na vida dela. Ela quis forçar, né? E ninguém força a Deus a nada, né? Ninguém força a Deus a fazer nada, como algumas orações que se diz, né? Deus vai lá e faz isso e faz aquilo. Faz agora! Faz agora! Não, tá errado.
A oração que diz é: se o Senhor quiser. A oração de sabedoria é essa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, deixemos, né, o olheiro trabalhar nas nossas vidas, assim como poucos de Israel no tempo de Jeremias deixaram, os que ouviram a palavra de Deus através do profeta Jeremias, né, guardaram a palavra, né, muitos queriam ir para o Egito, aí Deus, por causa da pobreza, né, de Israel, Babilônia chegou e tirou tudo. Muitos queriam ir para o Egito e Deus usou Jeremias dizendo de novo, né, ó, não vão para o Egito porque lá vocês vão ser perseguidos. E foi o que aconteceu. Todos eles foram perseguidos e mortos, e os filhos viraram escravos e morreram por lá mesmo. Não voltaram mais para Israel. Deus usou Jeremias de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a mesma coisa hoje. Deus ele nos chamou para sempre sermos moldados por Ele, né? Aquele que diz: olha, eu conheço o Senhor. Não, tem que bater no peito e dizer: eu quero conhecer o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se exaltar dizendo: não, eu conheço a Bíblia toda. É melhor dizer: estou aprendendo. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram: olha, isso tem uma sabedoria. O irmão tem uma sabedoria. Eu disse: não, estou aprendendo ainda. Eu sei nem 10% do que a Bíblia, a palavra de Deus, pode passar, né, para o ser humano. Não conheço nem 10% ainda, né? E ai de mim se eu receber elogio, de qualquer forma, seja como pregador ou como trabalhador, além no meu emprego, ou em qualquer lugar, no Senhor Jesus Cristo. Deus, ele trabalha na humildade, né? E não na exaltação, né? No Senhor Jesus Cristo. Na autoexaltação. Que Deus, ele possa moldar, né, o nosso coração, ser mais humano, ser mais gentil com as pessoas, apesar das pessoas, né, a maioria serem desumanas, né, as pessoas não, a maioria mesmo, não pensam mais no próximo, a maioria só quer vir e pedir: ah, me dá isso, me dá aquilo, você ajuda, e no outro dia ou na outra semana tá de novo, né? A maioria das pessoas viraram sem vergonhas no Senhor Jesus Cristo. No outro dia, um rapaz que estava me devendo me pediu para eu dar um dinheiro para ele comprar fralda para a filha dele que vai nascer. Aí eu olhei para ele e fiquei pensando: o negócio é estreito. O negócio é estreito mesmo, porque realmente as pessoas estão deixando de ser seres humanos, né, como diz Pedro, né, como animais irracionais. Né? Tá sendo normal querer enganar, tá sendo normal a pessoa só usufruir o que é dos outros, né? As pessoas não querem trabalhar, alguns, né? Quer pedir, né? Pessoa com saúde, em vez de trabalhar, sair para trabalhar, né? Fica pedindo, né? Tá devendo a pessoa, mas ainda pede. E nem lembra. E eu também não cobro, porque Deus me deu muito mais, né? Infinitamente mais do que os que estão devendo no seu Jesus Cristo. E é assim a vida daquele que está sendo moldado, né, pelo oleiro. Deus, ele vai reconstruindo o seu coração. Se o seu coração estiver despedaçado, né, se o coração estiver magoado, triste, Deus, ele vai moldar o coração daquele que desce a casa do oleiro. Hoje, descer a casa do oleiro não é a gente ir ali para Sul, para o interior daquele de Natal, Rio Grande do Norte, né? Ir lá na casa do oleiro para ele moldar a gente, mas descer a casa do oleiro hoje, espiritualmente, a palavra de Deus nos ensina que joelho no chão, né? Com jejum e oração. Coisa que eu não tenho feito,
né? Em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão ao meu Deus, né? E perdão também à minha esposa, porque eu devia ter um pouco de vergonha na cara e buscar mais, porque eu tenho certeza que Deus vai usar tanto a mim como a ela, né? Usar os irmãos que vão se chegar a gente, né? Para a gente pregar o Evangelho. Eu creio que Deus ele vai fazer uma obra tremenda, né? Estamos no tempo do arrebatamento da igreja. O oleiro do Senhor, né? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo, seu Filho, o braço forte de Deus, né? Ele está aí para moldar o nosso coração, para fazer a gente trabalhar. Mas muitas vezes, assim como aconteceu comigo, né? E também com a minha esposa, a gente deixa muito deixou, né, verbo passado, deixou muito a preguiça bater, né? Tem cultos de orações nas igrejas, de manhã, né? No matutino, tem consagração de 9 horas, tem oração no meio-dia, né? E tem oração de 3 horas da tarde, 2h30, e tem o culto, né? Em nome do Senhor Jesus. E a gente, como muitos, né? Como muitos, a gente deixou passar muito tempo. A gente vai, aí depois para, depois vai de novo, aí para de novo, né? Mas, no nome do Senhor Jesus Cristo, o oleiro, ele está na casa, né? E se ele está na casa, é para ele trabalhar, como diz o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, ele diz, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui em Jeremias 18, ele explica que, ainda que o vaso se desfaça na mão do olheiro, quebrou na mão do olheiro, diz aqui, tornou dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não que Deus ele obrigue, né, as pessoas a fazer a sua obra, né? Mas ele manda primeiro descer e o resto ele faz, em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro no tempo em que eu orava de madrugada, né? Até mesmo antes de eu casar e depois que eu casei também, Deus me mostrou algumas coisas que depois aconteceu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ele abre o mundo espiritual, né? Deus ele mostra o futuro, né? Como aconteceu com uma esposa do colega meu, Deus me mostrou que ela ia para UTI, quase para a morte, né? E ela se humilhou diante de Deus, né? Ela viu a morte, ela disse depois. Eu nem contei para ela e nem para o esposo dela, né? Só perguntei como ela estava, se ela estava bem, e ele me disse, né? Eu não falei para ele, mas 2 meses antes, ou um mês antes, não lembro bem, eu tive uma visão eu sobre um hospital e Deus me mostrou ali ela, a esposa dele, né? No hospital, bem perto da morte ali, para morrer, sofrendo, né? E Deus mostrou não somente isso, mas mostrou muitas coisas também de outras pessoas, a esposa de um pastor, né? Ela abraçando ele, eu estava atrás dele, umas cadeiras no culto na rua, e eu via uma mulher como morta. A mulher estava podre, porém estava abraçando ele, sentado os dois na cadeira, e eu por trás dele vendo aquilo, e eu me admirava. Eu dizia, quem é essa mulher? Né? E depois do sonho eu contei para o pastor, eu disse, pastor, sua mulher espiritualmente está assim, assim, assim. Ele não gostou muito, mas mesmo assim eu disse a ele, conta para ela, pastor. Não sei se ele contou. A única coisa que eu sei, né, é que ela caiu na vaidade,
né? Quer ficar nova para ele, pintou o cabelo, pintou tudo, né? Faz, tira os pelos das pernas, faz tudo que o diabo está ensinando, né? A maioria dos crentes estão fazendo. E Deus me mostrou ela assim, no nome do Senhor. E na mesma ocasião, eu tinha ido para a escola bíblica dominical, e na minha frente tem uma mulher de cabelo pintado. Eu digo, quem é essa mulher? Eu nunca vi ela aqui. Ela estava de costas para mim, eu estava sentado lá atrás, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. E achei estranho, porque dificilmente tem alguém novato na escola dominical. Quando eu olhei direitinho, ela virou o rosto para o outro lado. Aí eu percebi que era a esposa, né, do tesoureiro ali da igreja. Quando eu olhei, vou ter. Ah, ela pintou o cabelo. Pensei que era outra pessoa. Na mesma hora, eu senti dentro de mim o Espírito Santo dizendo: assim como tu não reconheceu ela, eu também não a reconheço. Ali foi uma revelação no Senhor Jesus Cristo, porque para mim foi quase normal. A maioria das pessoas estão fazendo isso, infelizmente, né, em nome do Senhor Jesus. A maioria das pessoas estão se voltando para o inferno. E se a gente falar essas revelações, as pessoas não acreditam, né? Principalmente, infelizmente, a liderança de muitas igrejas não estão nem aí, porque só querem alegrar o povo, só querem dar pirulito e pipoca para o povo, né? Não sei se eu posso falar como os porqueiros, né? Que quer dar porcaria para o povo em vez de dar a palavra viva, né? Que liberta o povo, em nome do Senhor Jesus. Os porqueiros queriam os porcos, né? Enquanto Jesus chegou, liberou aquela legião de demônios, cair naqueles porcos ali em Gadara, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e os porcos, tudinho, era uma legião, né? Em nome do Senhor Jesus. Era uma legião gigante, 12 mil soldados, se eu não me engano, é uma legião, e entraram em, com certeza, mais de 2 mil porcos. 12 mil, né? Então foi isso mesmo. Eu creio que os porcos todos daquela cidade, onde os porqueiros cuidavam, criavam, tudo caiu no despenhadeiro e morreram afogados. E mandaram Jesus sair correndo. Porque nem eles queriam ser moldados pelo Senhor, né? Eles viram a libertação daquele rapaz que estava endemoniado, o endemoniado de Gadara, e ao ver o homem liberto ali, em sã consciência, nem olharam para isso, expulsaram Jesus. Da mesma forma é hoje, né? As pessoas não querem ser moldadas pelo oleiro. O oleiro está pronto, a casa está aberta, né? Para que você entre e seja moldado, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a maioria não quer, no nome do Senhor, né? Jeremias 18 é tremendo. Quando a gente desce na casa do oleiro, Deus ele transforma. Mesmo você não fazendo oração longa, basta estar de joelho, porque o joelho fala. A gente pode não orar 1 hora, 2 horas, mas basta estar de joelho, como alguns dizem, né, na posição que Deus quer. Basta estar de joelho, né, pedindo perdão, orando pelos seus familiares, orando, intercedendo pelas pessoas. E o oleiro vai trabalhando no coração e aos poucos vai abrindo um mundo espiritual para a gente, né? E a gente começa a virar profeta, ver coisas que lá na frente acontecem e você não fica mais de boca aberta porque Deus já havia lhe mostrado, não é? Então Deus já fez isso comigo, já fez isso com várias pessoas, vários crentes, vários cristãos que decidiram no seu coração buscar a Deus em espírito e em verdade, no nome de Jesus Cristo. Eu queria deixar um abraço a todos, né, que
podem abençoar esse canal com o seu like, né? Porque nós iremos fazer o culto. Quando acabar o culto na igreja, a gente está aqui fazendo culto também, né? Para os irmãos, para todos que quiserem ouvir uma palavra de consolo, louvores e adoração, né? E oração ao nome do Senhor, intercessão no nome de Cristo Jesus. Nós somos aqui de Natal, Rio Grande do Norte, né? E queremos a ajuda de todos que vão ver esse vídeo, porque esse vídeo vai ser postado, né? Estamos agora ao vivo, mas logo quando acabar a transmissão, o YouTube ele posta o vídeo, né? Aqui no canal. E você que possa abençoar com like, né? Quando você mandar mensagem, se você puder colocar da onde você está falando, né? Para a gente ter noção da onde está vindo as bênçãos do Senhor, né? Da onde está saindo, né? Daqui do canal e as pessoas de longe vendo, né? Essa transmissão no nome de Cristo Jesus. Nós iremos organizar os horários também, né? Eu estou de férias, falta 7 dias para acabar as férias e vamos aproveitar bastante no nome de Cristo Jesus. Eu queria dizer aos irmãos que Jeremias 18 é tremendo. Se você quiser descobrir o mundo espiritual, aleluia, Deus vai te proteger, porque o mundo espiritual é tremendo, tremendo, né? Ele vai te ungir com um espírito forte no nome do Senhor. Assim como eu vi o mundo espiritual, eu já vi umas 3 ou 4 vezes demônios, né? E não corri com medo, porque Deus ele segura o nosso coração e a gente fica só admirado olhando aquela coisa horrível. Porque Deus ele mostra o mundo espiritual para que nós criamos mais ainda do que o próprio Deus falou na sua palavra. Deus abençoe os irmãos, em nome de Cristo Jesus, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. E agora?